Bom, pessoal, hoje eu resolvi falar um pouco com vocês a respeito, obviamente, dos nossos single malts e falar a respeito de água. Sim, meus amigos, a água. Mas o que a água tem a ver com o uísque? Nós vamos procurar hoje relatar aqui vários assuntos de grande interesse para a fabricação do single malt. Apesar de pouca bibliografia a respeito da água, nós podemos afirmar com conhecimento de causa que a água é a principal matéria-prima para a fabricação de nossos uísques single malts. Então, nada mais justo do que estudar um pouquinho também sobre ela. Para vocês terem uma ideia, a localização geográfica de uma destilaria, a implantação das obras de uma destilaria, predominantemente é escolhido o local pela abundância da água, pela qualidade da água disponibilizada. Razão pela qual a grande parte das destilarias escocesas elas foram implantadas em locais muito afastados, em locais inóspitos, por assim dizer, porque nesses locais é que você tem, às vezes, uma fonte de água pura, com grande abundância para a produção dos single malts. Um bom exemplo de uma destilaria localizada em uma região bem afastada na Escócia é a destilaria Glenfarclas. E eu aproveito para ilustrar a destilaria com esse single malt, que eu também recomendo, é um excelente single malt, é o Glenfarclas 21 anos. Então a escolha da destilaria Glenfarclas se deu basicamente devido à abundância de água daquela região onde ela foi implantada. Mas voltando aqui um pouquinho a respeito da água. Só para lembrar vocês, as destilarias usam água durante a infusão da cevada para se fazer o processo da maltagem da cevada. Então os grãos de cevada são imersos em reservatórios de água e eles absorvem grandes quantidades de água. Obviamente isso vai afetar na produção dos single malts. Além dessa etapa da infusão, nós temos também a etapa da maceração, onde vai se produzir o mosto para depois fazer a destilação. Então, basicamente, essa maceração se adiciona várias quantidades de água a uma determinada temperatura ideal para fazer aquela cerveja doce que nós chamamos de mosto, que vai ser utilizado nos processos da destilação. Então, são grandes quantidades de água que são utilizados nessa etapa, na etapa da maceração. Outro aspecto importante da água é que mesmo durante o processo da destilação, se nós pegarmos o segundo alambique, que é o alambique que finaliza o processo da destilação, que é o Spirit Still, após a separação da cabeça, da cauda e do coração, o spirit, ou destilado já finalizado, ele apresenta um percentual alcoólico de 70%. Obviamente, 30% é água. Então, 70% é o spirit, o percentual alcoólico, 70%, mais 30% é água. Saindo do processo da destilação, a grande maioria das destilarias escocesas de single malts também adicionam água ao spirit para que o percentual dele reduza até aquele ideal para se fazer a maturação, que é 63,5%. Então, ocorre ali a adição de água no próprio spirit antes de colocar o destilado
para se fazer o envelhecimento, para se fazer a maturação nos barris de carvalho. E além disso, nós temos ainda, na etapa final, que antes de engarrafar, ou seja, depois do destilado maturado por 16 anos, por 10 anos, por 12 anos, enfim, muitas destilarias, né, a grande maioria, diluem o destilado em água para diminuir o percentual alcoólico em torno de 40%, 43%, para ser engarrafado e colocado à venda. Obviamente, essa última água, essa água para o engarrafamento, para diminuir o percentual, é uma água deionizada, é uma água neutra, mas é água. Então, isso, gente, eu estou comentando para vocês verem como que é impactante a qualidade da água no espírito dos destilados. É necessário que as destilarias tenham em abundância e água pura, né, em grande quantidade, água pura, para a produção do seu single malt, porque com certeza ele vai impactar durante os processos de fabricação dos single malts. Então eu queria aproveitar um pouquinho essa nossa conversa aí e falar um pouco mais detalhado sobre a água. Nós sabemos que a água da chuva, ela, quando atinge o solo da Escócia, ela não tem nenhum tipo de mineral ainda. Ela é considerada uma água que tem um pouco de ácido devido ao dióxido de carbono da atmosfera, mas ela ainda não agregou, não absorveu nenhum tipo de mineral. Posteriormente, essa água, durante o trajeto que ela vai tomar, né, até as destilarias, ou seja, durante aí a infiltração desta água da chuva no solo, durante aí o contato direto da água do solo escocês, ela vai absorvendo uma série de minerais, é uma água mineral. O solo da Escócia, ele tem basicamente dois tipos de rocha, uma rocha granítica e a rocha que é o arenito. Então nós temos o granito e o arenito. O arenito é uma rocha, por assim dizer, mais mole, formado de grãos de quartzo, então ela é praticamente permeável. A água, ao entrar, né, nesse arenito, ela vai conseguir extrair ali vários tipos de sais minerais, principalmente o cálcio. No caso do granito, é uma rocha magmática que foi formada em grandes pressões e temperaturas, então é uma rocha muito dura. Então o granito praticamente é uma rocha impermeável, ela não vai ceder muitos sais minerais para essa água. O importante, né, mencionar e de guardar isso é que essa água, ao ser, né, percolada aí por essas rochas, ela vai, de certa forma, absorver mais ou menos sais minerais, principalmente o cálcio, que é o mais interessante. Quando uma água ela tem uma quantidade de cálcio relativa, ela é considerada uma água dura. E quando essa água tem menos cálcio, ela é considerada uma água branda. Os grandes experientes, experts, né, na fabricação do single malt, afirmam que a água branda com menos cálcio, ela produz um destilado melhor. Isso aí é uma teoria, nada confirmado. O fato é que o cálcio, quimicamente falando, ele interage durante o processo da maceração, fazendo com que se produza mais açúcar. Esse mesmo cálcio que se encontra na água interfere diretamente na etapa da fermentação do destilado. Então, algumas destilarias da Escócia usam a água com grande quantidade de cálcio, que é água dura, e existem, a grande maioria das destilarias usam água branda, com pouca quantidade de cálcio. Um exemplo de uma destilaria que faz excelentes destilados e que usa uma água dura com bastante percentual de cálcio é a destilaria Glenmorangie, das terras altas da Escócia, das Highlands. A grande parte das Highlands produzem
single malts com água branda. Exceção é feita com a Glenmorangie, que produz seus destilados com água dura, porque na região onde a destilaria coleta a sua água, existem muitas rochas de arenito. Então esse arenito transmite bastante cálcio para a água da Glenmorangie, considerada uma água dura. Uma outra destilaria que produz um single malt também com água dura é a destilaria Highland Park, né, conforme eu já mencionei anteriormente. Ela é do arquipélago de Orkney, da ilha de Orkney, e lá ela faz a destilação usando a água dura. Então, gente, nada mais justo, nada mais correto em afirmar que a água é um fator predominantemente importante para o caráter de um single malt. Então, a qualidade da água, ela realmente interfere diretamente no gosto, nos aromas também que o single malt vão nos proporcionar, ok? Então isso aí é mais uma dica a respeito aí da água. Espero que vocês tenham gostado, né? A água é a nossa fonte da vida e a fonte para a produção dos single malts. Slante é lá.